O TikTok está repleto de vídeos estranhos, mas alguns ultrapassam qualquer limite do normal. Entre gritos, entidades e rituais que deram errado, estes são os registros mais perturbadores já vistos. Número 1. Tabuleiro Ouija fora de controle. Enquanto uma família inteira se reunia para tentar se comunicar com espíritos através de um tabuleiro Ouija, o clima inicialmente parecia tranquilo, quase como uma simples curiosidade. Eles faziam perguntas básicas, tentando estabelecer algum tipo de contato. Em determinado momento, alguém perguntou se a entidade era masculina, esperando talvez uma resposta lenta ou até nenhuma resposta. Mas algo respondeu. E foi aí que tudo começou a ficar errado. O ponteiro começou a se mover de forma cada vez mais intensa, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível extremamente forte. Mesmo com 3 pessoas pressionando o objeto com as mãos, elas não conseguiram controlar o movimento. A situação saiu completamente do controle em questão de segundos. Como se não fosse suficiente, as luzes do ambiente se apagaram abruptamente, mergulhando todos na escuridão total. O desespero tomou conta, gritos ecoaram pelo local e o medo ficou evidente em cada reação. Sem pensar 2 vezes, decidiram encerrar o ritual imediatamente. A experiência serviu como um alerta assustador sobre os perigos de tentar contato com algo desconhecido. Número 2. Herança amaldiçoada. Um homem compartilhou nas redes sociais uma sequência de acontecimentos extremamente perturbadores depois de herdar uma grande e antiga casa que pertencia à sua mãe. Antes de falecer, ela deixou uma carta final com um aviso direto. Ele deveria se livrar daquela propriedade o mais rápido possível. Porém, movido pela curiosidade e talvez pela dúvida, ele decidiu ignorar o conselho. Ao começar a explorar o local, percebeu que a casa tinha um aspecto envelhecido e carregava uma atmosfera pesada. Investigando documentos antigos, registros e jornais, ele descobriu algo inquietante. Ninguém morava naquela casa havia décadas. Com o passar dos dias, acontecimentos estranhos começaram a surgir. Ele passou a ouvir sons inexplicáveis, tanto dentro quanto do lado de fora da casa, principalmente durante a noite. Em alguns momentos, chegou a ver uma entidade com olhos brilhantes observando-o à distância. Durante uma exploração mais profunda, encontrou uma boneca de voodoo, o que já era perturbador por si só. Mas o mais assustador foi quando essa mesma boneca apareceu misteriosamente no para-brisa do seu carro, como se tivesse sido colocada ali por algo invisível. Ao investigar a origem da casa, ele descobriu que ela pertencia a um ancestral que havia trabalhado como médico na África nos anos 1930, trazendo consigo objetos estranhos e possivelmente amaldiçoados. A situação piorou ainda mais quando seu carro começou a apresentar furos repetitivos nos pneus, impedindo qualquer tentativa de fuga. Preso naquele lugar e cercado por acontecimentos cada vez mais intensos, ele continua compartilhando atualizações, enquanto o mistério só se aprofunda. Número 3. Assombração na cozinha. 2 amigos estavam passando um tempo juntos na cozinha conversando de maneira totalmente casual, sem qualquer sinal de que algo estranho pudesse acontecer. O ambiente parecia normal, tranquilo, como qualquer outro dia comum. De repente, sem qualquer aviso, uma cadeira simplesmente tombou sozinha. O impacto chamou a atenção imediata dos 2, que ficaram confusos, tentando entender o que havia acontecido. Porém, o mais assustador veio logo em seguida. A mesma cadeira começou a se mover pelo chão, sendo arrastada lentamente como se estivesse sendo puxada por uma força invisível diante dos olhos deles. Um dos amigos que morava na casa revelou que aquilo não era a primeira vez que acontecia, o que só aumentou a tensão do momento. Como se estivesse respondendo à conversa, um suporte inteiro caiu logo depois, intensificando ainda mais o clima de medo. Mesmo diante de tudo isso, eles tentaram manter a calma, talvez sem acreditar totalmente no que estavam presenciando. Mas a situação escalou rapidamente. Um carrinho apareceu sendo empurrado para dentro do ambiente e pouco depois, uma bandeja caiu com força. Nesse ponto, ficou impossível ignorar o que estava acontecendo. O ambiente havia se tornado completamente hostil, e não há informações sobre o que fizeram depois daquele momento. Número 4. Jogo do copo espanhol. Um vídeo gravado no ano de 2017 mostra 3 amigos decidindo brincar com um jogo conhecido como Jogo do Copo, uma prática semelhante ao uso de um tabuleiro Ouija, onde se utiliza um copo invertido sobre um papel para tentar estabelecer contato com espíritos. No início, tudo parecia apenas uma brincadeira,
algo feito sem muita seriedade. Eles riam, conversavam e não demonstravam acreditar que algo realmente pudesse acontecer. Em determinado momento, chegaram até a se levantar, como se já tivessem desistido da tentativa. Porém, o que eles não sabiam é que algo já havia sido ativado. A câmera continuou gravando e registrou o copo se movendo sozinho sobre o papel, deslizando de forma clara e inexplicável. Ao perceberem isso, o clima mudou completamente. O medo tomou conta, e como se não bastasse, as cortinas atrás deles começaram a se mover sem qualquer vento aparente. Logo em seguida, tudo mergulhou na escuridão. A câmera tremia enquanto captava gritos desesperados e sons estranhos vindos de todas as direções. A situação rapidamente saiu do controle, e parecia que a entidade havia atravessado para o mundo deles. Relatos indicam que eles chegaram a ser afetados fisicamente pelo fenômeno. Desde então, não houve mais atualizações sobre o que aconteceu com eles após aquele evento. Número 5. Ritual sombrio que saiu do controle. Um grupo de amigos decidiu realizar um ritual com a intenção de entrar em contato com entidades de outro mundo e, segundo eles, até mesmo obter algum tipo de poder sobrenatural. Para isso, organizaram um cenário com velas ao redor de um dos participantes, criando um ambiente carregado e propício para esse tipo de prática. No início, tudo parecia estar seguindo conforme o planejado, sem qualquer sinal de perigo imediato. Porém, sem aviso, as coisas começaram a mudar drasticamente. Gavetas ao redor começaram a bater com força repetidas vezes, como se estivessem sendo empurradas violentamente por algo invisível. O som era alto, constante e impossível de ignorar. O ambiente inteiro pareceu reagir de forma agressiva, e rapidamente ficou claro que aquilo não fazia parte do plano. O que quer que tenha respondido ao ritual não era o que eles esperavam. O medo tomou conta do grupo, que percebeu que estava lidando com algo maligno e completamente fora de controle. Sem hesitar, interromperam o ritual imediatamente, entendendo que haviam ultrapassado um limite perigoso ao mexer com forças desconhecidas. Número 6. Exploração que virou pesadelo. 2 amigos na Malásia decidiram explorar uma casa abandonada, pensando que seria apenas uma aventura divertida. Assim que entraram, começaram a ouvir rosnados aterrorizantes. De repente, uma entidade surgiu e avançou em direção a um deles, como se quisesse atacá-lo. A criatura desaparecia e reaparecia de forma imprevisível, tornando tudo ainda mais assustador. Eles pararam de gravar e fugiram desesperados. Número 7. Casa assombrada registrada em câmera. Um usuário chamado Troy compartilhou imagens captadas pela câmera de segurança de sua casa. Enquanto ele estava fora, sons estranhos começaram a ecoar. As luzes passaram a piscar e ruídos distorcidos surgiram. Em seguida, a porta de um armário se abriu sozinha e se fechou com força após um rosnado vindo de dentro. Troy sempre suspeitou que sua casa fosse assombrada, e esse vídeo confirmou seus medos. Número 8. Atividade paranormal noturna. Um homem descobriu que sua casa se transformava durante a noite. Ao apagar as luzes, a câmera de segurança registrou portas abrindo sozinhas e objetos caindo sem explicação. Ele acreditava que tudo fosse causado por vento ou desorganização, mas as imagens provaram o contrário. Algo invisível estava agindo. Número 9. Voz misteriosa. Uma usuária chamada Maddie gravava um vídeo comum quando ouviu outra voz no ambiente. O som parecia imitar a própria voz dela, mesmo ela estando completamente sozinha. Assustada, chegou a questionar sua sanidade. No entanto, a gravação confirmou que a voz realmente existiu. A situação levantou dúvidas perturbadoras sobre o que estava presente naquele local. Número 10. Invasão invisível. Um homem que vivia sozinho voltou para casa e começou a ouvir sons estranhos. Ao investigar, encontrou um pano cobrindo o que parecia ser uma figura alta. Quando olhou novamente, o pano caiu sozinho, revelando que não havia nada ali. A experiência foi tão assustadora que ele decidiu passar a noite na casa de um amigo. Número 11. TikTok que deu muito errado. Um casal estava gravando um vídeo divertido para o TikTok quando algo inesperado aconteceu. De repente, a porta do quarto se abriu sozinha e uma figura escura e assustadora apareceu. Sem pensar 2 vezes, os dois correram para fora como se suas vidas dependessem disso. O celular ficou para trás e continuou gravando. Nas imagens, é possível ver uma mesa e um papel branco se movendo no canto inferior do vídeo.
eles só tiveram coragem de voltar cerca de 1 hora depois para recuperar o aparelho. Número 12. Pesadelo após brincar com o Ouija. Um homem decidiu mexer com um tabuleiro Ouija durante a noite, mas acabou se arrependendo profundamente. Horas depois, já de madrugada, ele acordou com o som da Alexa falando sozinha. A partir daí, tudo saiu do controle. Barulhos de batidas e passos começaram a ecoar pela casa, como se algo invisível estivesse correndo pelos cômodos. Objetos começaram a se mover conforme os sons avançavam. Então, todas as luzes se apagaram. Após cerca de 30 minutos, tudo parou. No dia seguinte, ele jogou o tabuleiro fora. Número 13. Oração da meia-noite. No Palácio de Ferro, localizado no centro histórico da cidade do México, um segurança passou por algo inexplicável. Durante a madrugada, várias Alexas começaram a funcionar ao mesmo tempo sem nenhum comando. Todas começaram a recitar uma oração de forma perfeitamente sincronizada, como se fosse um coral. Isso continuou por cerca de 1 hora. Quando o vídeo foi publicado, viralizou rapidamente com milhões de visualizações em poucos dias. Muitos acreditam que algo sobrenatural controlava os dispositivos. Número 14. Bicicleta fantasma. Um homem procurava sua bicicleta desaparecida, achando que havia sido roubada. Após procurar por toda a vila, ele a encontrou em uma área abandonada na periferia. O problema é que a bicicleta estava se movendo sozinha. Parecia que algo invisível a controlava. O mais assustador é que aquele local já era evitado por todos, pois era considerado assombrado. Diante da cena, ele decidiu abandonar a bicicleta ali mesmo. Número 15. Apartamento paranormal. Um homem desconfiava que algo estranho acontecia em seu apartamento, principalmente na cozinha durante a noite. Por isso, instalou uma câmera. Enquanto dormia, o equipamento registrou armários abrindo sozinhos, objetos caindo e itens deslizando pelo balcão. Ao assistir às imagens no dia seguinte, ele teve certeza de que havia algo sobrenatural ali e decidiu se mudar imediatamente. Número 16. Loja assombrada. Uma funcionária que trabalhava até tarde percebeu algo perturbador. As portas dos refrigeradores começaram a abrir e fechar sozinhas com força. Isso já vinha acontecendo há quase 1 semana, mas ninguém acreditava nela. Como o sistema de câmeras da loja não funcionava, ela decidiu gravar com o celular. Esperava que, dessa vez, seu gerente finalmente levasse a situação a sério. Número 17. Presença misteriosa. Um homem acreditava que não estava sozinho em casa, então instalou uma câmera. Em uma noite, após fechar as cortinas, elas se abriram sozinhas poucos segundos depois. Ele as fechou novamente, mas elas tornaram a se abrir. Como ele viu tudo pessoalmente e também registrou em vídeo, não restaram dúvidas de que algo estranho estava acontecendo. Número 18. Cozinha assombrada em restaurante. Imagens de uma cozinha de restaurante mostram funcionários trabalhando normalmente enquanto algo invisível se manifesta. No começo, um objeto se move levemente e ninguém percebe. Depois, uma pinça cai completamente do balcão. Uma funcionária pega o objeto, mas não percebe o que realmente está acontecendo. Era apenas questão de tempo até que todos entendessem a situação. Número 19. Pó de feitiçaria. No dia 30 de novembro de 2022, 2 mulheres foram vistas em frente à casa de um homem chamado Luiz Martinez, em Valledupar. Uma delas parecia vigiar enquanto a outra espalhava um pó branco misterioso na entrada. O ocorrido foi por volta das 6 horas da manhã, antes dele acordar. Ao ver as imagens, ele não reconheceu as mulheres, mas suspeitou que alguém tivesse enviado elas para lançar um feitiço, já que ele devia dinheiro a várias pessoas. Número 20. Ritual de bruxaria repetitivo. Uma família ficou assustada com uma idosa que passava diariamente em frente à sua casa por volta das 3 horas da manhã. Sempre fazia gestos estranhos, como no dia 23 de outubro de 2024, quando manipulava um objeto de forma incomum. Como o comportamento era frequente, a família acreditou que se tratava de um ritual de bruxaria e acionou as autoridades para investigar. Número 21. Escritório assombrado. Um escritório localizado em Castlefield House, na cidade de Manchester, ficou conhecido como um dos mais assombrados. Funcionários encontravam tudo bagunçado todas as manhãs. Ao analisarem as imagens do dia 1º de novembro de 2012, viram cadeiras se movendo sozinhas, telas piscando mesmo desligadas, portas abrindo e documentos voando. Após isso, muitos funcionários decidiram deixar o local. Número 22.
Boneco misterioso encontrado na cama. Uma família na Guatemala chamou um padre após a filha relatar sons estranhos no quarto por semanas. Ao investigar, o religioso sentiu uma presença negativa vinda da cama. Quando abriram o colchão, encontraram um saco preto contendo uma pequena figura de cera. Acreditava-se que alguém havia colocado aquilo ali como parte de um ritual. O objeto foi removido imediatamente. Número 23. Marcas de mãos inexplicáveis. Uma mulher chamada Kristen Grace, que morava sozinha com seus gatos, acordou e encontrou 2 marcas de mãos escuras na parede do quarto. Ela afirmou que os gatos não poderiam ter feito aquilo e que não havia mais ninguém na casa. O vídeo viralizou e gerou diversas teorias, desde alguém escondido na casa até uma presença paranormal. Até hoje não há explicação. Número 24. Incidente assustador na academia. Um homem estava sozinho em uma academia quando algo estranho começou a acontecer. Alças de equipamentos se moveram ao fundo sem que ele percebesse. Em seguida, uma bola medicinal rolou em direção a ele. Ao tentar sair, uma força invisível puxou suas pernas e o levantou do chão. Ele conseguiu se soltar e fugiu rapidamente. Não se sabe se alguém acreditou em seu relato. Número 25. Experiências paranormais constantes. Um homem vinha enfrentando situações perturbadoras em sua própria casa. Objetos se moviam sozinhos e parecia que uma entidade respondia diretamente a ele. Sempre que tentava contar à família, ninguém acreditava, dizendo que era algo psicológico. Sem alternativas, ele começou a gravar tudo. Em diversos vídeos, é possível ver movimentos inexplicáveis e ouvir sons estranhos. Além disso, ele tinha a sensação constante de estar sendo observado. Até hoje, ele não encontrou nenhuma solução, e os acontecimentos continuam. Número 26. Parque Assombrado. No dia 28 de janeiro de 2025, um policial em patrulha passou por um parque no Texas e notou algo estranho. Uma bola se movendo sozinha. O mais impressionante é que ela parecia subir um escorregador, desafiando completamente a lógica. No dia seguinte, pouco antes do pôr do sol, ele voltou ao local e viu gangorras se movendo sozinhas. Foi nesse momento que ele entendeu por que o parque estava sempre vazio, até mesmo durante o dia. Número 27. Morador invisível. Em 2021, uma família se mudou para um apartamento com aluguel surpreendentemente barato. Logo perceberam o motivo. Parecia que havia outra presença vivendo ali, mas invisível. Para provar, instalaram uma câmera. Por volta das 10 horas da noite, o caos começou na cozinha. Armários abriram com força, objetos foram lançados pelo ambiente e tudo aconteceu com tanta intensidade que eles tiveram sorte de não estarem no local naquele momento. O fenômeno durou quase 1 hora e depois disso, eles mostraram as imagens ao proprietário para cancelar o contrato. Número 28. Boneca Labubu amaldiçoada. Após o lançamento da boneca Labubu, ela rapidamente virou febre mundial. Pessoas passaram a gastar grandes quantias para adquiri-la. Porém, muitos começaram a relatar acontecimentos estranhos. Em um vídeo, uma dessas bonecas aparece dentro de um carro trancado, se movendo sozinha de um lado para o outro. Com os vidros fechados e ninguém dentro, não havia explicação lógica. Outros vídeos semelhantes começaram a surgir, levantando a suspeita de que essas bonecas poderiam estar ligadas a algo sobrenatural. Número 29. Limpeza espiritual que deu errado. Um casal em Ohio enfrentava atividades estranhas em casa. Após consultar um padre, decidiram fazer uma limpeza espiritual com incenso. No entanto, a situação piorou drasticamente. As luzes começaram a piscar enquanto eles observavam assustados. Em seguida, uma cruz na parede girou sozinha. Esse foi o limite. Eles saíram correndo da casa imediatamente. Depois disso, decidiram se mudar, acreditando que haviam provocado algo ainda pior. Número 30. Trem de brinquedo assombrado. Uma mãe começou a ouvir sons estranhos durante a madrugada, vindos do quarto de brinquedos. Ao investigar, encontrou um trem musical funcionando sozinho. Conforme se aproximava, a melodia mudava como se estivesse reagindo à presença dela. O mais assustador é que aquele brinquedo já havia apresentado comportamentos estranhos antes. Mesmo assim, ninguém acreditava nela, achando que era paranoia. Número 31. Passageiro sem alma. Na Espanha, um motorista de ônibus pegou um passageiro aparentemente comum. Ele conseguia vê-lo tanto pessoalmente quanto pelas câmeras internas. Porém, havia algo errado. O passageiro não aparecia nos espelhos.
Confuso, o motorista decidiu gravar. A gravação confirmou o fenômeno. Mesmo após o ocorrido, ele continuou a viagem normalmente, mas ficou com a sensação de que havia transportado algo que não era humano. Número 32. Passageiros perturbadores. Uma jovem gravava a paisagem pela janela enquanto viajava para outra cidade. No dia seguinte, ao rever o vídeo, percebeu algo estranho em um carro que passou. O motorista parecia usar uma máscara para esconder o rosto, e no banco de trás havia uma figura grotesca e incomum. Ela não conseguiu entender o que estava vendo. Aquilo parecia completamente fora da realidade. Número 33. Estúdio de tatuagem assombrado. Um homem chamado Jorge Luiz Cruz Molina compartilhou imagens do estúdio de tatuagem de sua esposa. Durante um atendimento, a mesa com materiais começou a se mover sozinha. Assustada, ela começou a ordenar que qualquer espírito ou entidade fosse embora. O cliente também entrou em pânico. Logo depois, uma cadeira foi empurrada com força por algo invisível. Ambos fugiram imediatamente. O cliente nunca mais voltou, e o estúdio perdeu vários atendimentos após o ocorrido. Número 34. Carrinho de macarrão misterioso. Um vídeo viral da Indonésia mostra um carrinho azul de macarrão se movendo sozinho por cerca de 50 metros. O fato ocorreu pouco antes do pôr do sol. O dono afirmou que o terreno era plano e que o vento não poderia ter causado aquilo. Apesar do susto, o vídeo trouxe curiosidade ao público, aumentando o número de clientes no dia seguinte. Um pesquisador paranormal chegou a sugerir que uma entidade conhecida como Pocong poderia estar envolvida. Número 35. Nova casa aterrorizante. Um homem chamado Mark se mudou para uma nova casa no ano passado, mas rapidamente percebeu que havia algo errado. Na primeira semana, começou a ouvir sons estranhos durante a noite. Decidiu então gravar o ambiente. As imagens mostram luzes piscando e objetos caindo sozinhos. A situação ficou insuportável e o medo em sua voz era evidente. Após publicar o vídeo, muitos recomendaram que ele saísse imediatamente. Número 36. Pessoa rastejante. No dia 19 de novembro de 2024, uma câmera de campainha registrou algo extremamente estranho. Por volta das 4 horas da tarde, uma figura apareceu rastejando pela rua. Inicialmente parecia uma mulher, mas ao observar melhor, era um homem se movendo de quatro, com o rosto voltado para cima. Após alguns segundos, ele se levantou e foi embora normalmente. Ninguém na região conseguiu identificá-lo. Número 37. Contato com espíritos sombrios. Um homem que vivia em uma casa assombrada decidiu registrar tudo. Ele usou um tabuleiro Ouija para tentar contato. No início, nada parecia acontecer, mas a câmera captou o ponteiro se movendo sozinho e sua cadeira balançando lentamente. Ele tentou novamente, buscando respostas mais claras. Dessa vez, o ponteiro foi lançado com força para fora do tabuleiro, e o vídeo terminou com seus gritos e sons graves assustadores. Número 38. Entidade gritante. Durante uma investigação paranormal em uma casa abandonada onde uma mulher havia morrido em circunstâncias misteriosas, algo aterrorizante aconteceu. Assim que entrou, uma entidade apareceu na janela, atravessou para dentro e começou a gritar enquanto avançava. O investigador, mesmo experiente, entrou em pânico e fugiu imediatamente. O fato de ele ter conseguido publicar o vídeo é a única prova de que escapou. Número 39. Exploração que virou terror. Alguns amigos decidiram explorar um prédio abandonado em seu bairro, mesmo sabendo que ninguém se aproximava do local. Poucos minutos após entrarem, uma criatura surgiu rastejando de trás de uma porta. Tinha pele pálida, membros finos e uma cabeça grande com cabelos desgrenhados. A entidade avançava pelo corredor em direção a um deles. Em pânico, ele fugiu e percebeu que seus amigos haviam desaparecido. Sem saber o que aconteceu com eles, conseguiu sair do local. Número 40. Espíritos enfurecidos. O investigador paranormal Jacin já visitou diversos lugares assustadores, mas nenhum se compara a este. Após o abandono do local, cultos começaram a praticar rituais sombrios ali, até que algo maligno passou a habitar o espaço. Durante a exploração, objetos pesados começaram a cair ao redor dele. Cada vez que ele pronunciava o nome de Deus, as manifestações ficavam mais intensas e agressivas. Após quase 2 horas, ele decidiu encerrar a investigação para não colocar sua vida em risco. Número 41. Prisão abandonada aterrorizante.
O vídeo mais perturbador de hoje mostra um homem explorando uma prisão abandonada em Nashville, onde prisioneiros sofreram condições terríveis no passado. Acredita-se que essa energia negativa tenha atraído algo maligno. Durante a exploração, ele começou a ouvir sons estranhos e logo captou um par de olhos brilhantes em um corredor escuro. Ele correu, mas acabou entrando em uma passagem secreta com marcas de mãos nas paredes. Mesmo com medo, desceu as escadas. Foi então que viu uma entidade alta, pálida e assustadora espreitando na esquina, com os mesmos olhos brilhantes. A criatura rosnou e avançou. Por sorte, ele conseguiu escapar. E aí? Qual desses casos te deixou mais assustado? Se você tivesse passado por qualquer uma dessas situações, teria coragem de continuar? Ou sairia correndo sem olhar para trás? Comenta aqui embaixo qual foi o vídeo mais perturbador para você. Eu quero saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!